a ver. Agora se liga, viu, minha gente, porque dados da Organização Mundial de Saúde alertam que pelo menos 80% das pessoas vão sofrer com dor nas costas em algum momento da vida. O incômodo já é o segundo maior motivo de afastamento no trabalho e tem atingido cada vez mais pessoas mais jovens. Aqui no estúdio a gente está com a fisioterapeuta Thaís Mato Grosso, que vai falar pra gente sobre isso. Tudo bem, Thaís? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite de estar aqui para esclarecer sobre essa temida dor na coluna. A dor nas costas. E aí eu fico pensando, em algum momento a gente vai sentir... Não, a gente já sentiu. Porque dor nas costas é uma coisa muito comum. Quem nunca sentiu uma dor nas costas, né, Thaís? Por que a coluna é tão fácil de sentir dor? É porque é estrutural mesmo, né, no nosso corpo. Então, nossa coluna é um conjunto de vértebras, né? Ela é composta por segmentos. Sim. Região cervical, torácica, lombar, o sacro e o cóccix. É um conjunto de segmentos. Só que algumas regiões dessa é quem sofre mais. A coluna cervical, a torácica e a lombar, elas são mais afetadas. Sim. Por quê? O dia a dia da gente, essa rotina estressante, uma postura que você passa prolongada durante o trabalho, o sedentarismo, demandas, excessos mentais, tudo isso acaba vai sobrecarregar a coluna. O estresse, então, por exemplo, afeta a coluna. Sim, por quê? Porque nesse dia a dia, pessoa estressada fica medo, o caos, esse mundo caótico aí que a gente vive, a gente vai tensionar essa musculatura do corpo, vai gerar tensão nesses tecidos do corpo. E isso também gera dor. Mas não significa que essas tensões, ela está provocando a lesão. Está influenciando, né? Está ajudando para que a dor continue, né? Com que a dor continue, mas também se você não tomar algumas atitudes. Que é o que a gente fala assim, como o Daniel falou, ele faz o que para cuidar da coluna? Atividade física. E isso é muito importante. Porque fortalece o abdômen, ele brincou do abdômen falido. O abdômen contraído, forte, ele ajuda a postura da coluna, né? Além de fortalecer a musculatura, seja abdômen, seja a região posterior também, o corpo como um todo, ele vai trabalhar as mobilidades dessas articulações. O movimento, às vezes aquele movimento que você vai fazer de forma brusca, de curvar para frente e não ter dor, o exercício vai ajudar. Sim. Então, assim, a gente precisa fazer atividade física para que também ajude na melhora, na busca da saúde física e mental. Porque então, se vai melhorar o físico, melhora também a saúde mental, com certeza. Isso. E a gente fica sempre assim, não, tô com dor na coluna, então vou tomar um remédio. E pensa direto no remédio. Na verdade, não está tratando o problema, está tratando o sintoma. O remédio não vai resolver a sua dor de coluna para sempre, né? Claro, por favor, Dan. Mas eu tinha uma dor de lombar, né? Uma dor na lombar. Sim, que é essa região mais aqui, né? Essa região da cintura. Eu tinha relacionado muito também a postura, a posição de dormir, né? Sim. Quando eu dormia muito de barriga para baixo, né? Eu sentia dor na lombar. E aí eu fui me reeducando e dormindo de lado, com o travesseiro na posição correta, fui estudar sobre isso, fui orientado sobre isso. E melhorou 90% em relação a dormir, acordar com a lombar doendo, né? Bom, tem isso, né? A forma que dorme. Por exemplo, eu mesmo durmo todo torto. O travesseiro no meio se influencia? Não. Nada a ver. Não é o consenso. Mas, tipo, se você achou mais confortável essa posição de dormir, pode continuar assim. Porque se antes você dormia de barriga para baixo, todo e acordava com dor, pode mudar. O que é que hoje se fala? Não é um consenso, mas hoje quem mais estuda sobre postura, essa posição de sentar ou de dormir, não acontece que só se você ficar muito tempo na mesma posição por um tempo prolongado que você pode sentir dor. Mas na maneira de dormir, você não passa o tempo todo dormindo congelado lá. Você muda de posição. Né? Movimenta. Então, o movimento, ele é mais importante para isso. E é o que ele estava falando, assim, se você se sentir confortável e dormir com o travesseiro entre as pernas, com o travesseiro, continue assim. Se você dorme toda torta e no outro dia você acorda ok? Tudo bem. Tudo bem também. Cada um tem um jeito de dormir diferente. Isso. Ó, a gente está falando aqui sobre dor na coluna, né? Esse dado aí divulgado pela Organização Mundial de Saúde chamou a atenção. 80% das pessoas vão sentir dor nas costas em algum momento da vida e cada vez mais pessoas jovens estão começando a sentir as dores. Isso é por causa de quê também, gente? O uso do celular, né? Eu mesmo estava aqui com uma dor na coluna e eu falando aqui para Joy, que trabalha comigo, Joy, tô com muita dor aqui, alguma coisa está acontecendo. E ela falou, não é o celular
que eu tô toda hora olhando para baixo e aí esticando essa coluna demais aqui, o celular também influencia muito. Mas não tem como deixar de usar o celular, né? A gente não tem como... Para quem passa o dia todo sentado, por exemplo, trabalhando na frente do computador, não tem como mudar. Então, a gente vai pedir para a Thaís dar alguns exemplos de exercícios que podem ser feitos. Sim. Anuska, traz aqui essa cadeira pra gente. Obrigada, Anuska. Pra gente dar um exemplo, por exemplo, para quem passa o dia todo sentado, trabalhando sentado no escritório, seja em casa, no home office, ou no trabalho mesmo. E aí? Então, a postura sentada também não é um consenso como a postura de dormir, que tem aquela postura rígida de você ficar sentado o tempo todo, vou colocar um apoio na lombar. Então, a mudança também mesmo assim, né? Mas então, a mudança mesmo que de forma sentada, você pode variar essa movimentação da coluna. Você pode ficar retinha, bonitinha lá, com aquela cadeira ergonômica, com a mesa também, mas também você de vez em quando pode relaxar, que é isso que vai fazer com que sua coluna não sofra tanto de dores. Eu mesmo tenho essa mania, ou então de botar aqui não no trabalho, né, gente, mas você em casa. Pode, então, é a variação horrível. Da posição. Botar um pé na cadeira. Mas é a variação da posição que vai fazer com que você não sinta dor. Certo. Você não pode ficar, imagine você ficar 2, 3 horas sentado porque está lá retinha. A coluna também vai cansar. Então, você precisa relaxar essa musculatura. Então, na verdade, a dica é mudar de posição. Mudar de posição. Ficar aqui um pouquinho mais para baixo, aí daqui a pouco mais para cima. O que é que eu falo até com os pacientes? Às vezes, eles levam uma garrafinha de água, deixa lá no ambiente de trabalho. Eu falei, não leve a garrafinha de água. Levante para pegar a sua água. Vá beber sua água, vá no banheiro. Porque aquele tempo... Estica esse corpo. Isso, aquele tempo prolongado na mesma posição é o que vai gerar dor. De quanto em quanto tempo, então, você indica um alongamento, uma levantada para se espreguiçar? De 1 em 1 hora você pode mudar, porque é isso que às vezes essa posição por um tempo prolongado, vamos dizer, se a gente fizer esse teste aqui, se você soltar rapidamente, não vai gerar lesão, mas se você ficar 1 hora, 2 horas nessa mesma posição, vai gerar um estiramento e isso aqui vai gerar a lesão, que é o que acontece com as hérnias de disco, com aquela dor ciática, que a maioria das pessoas sentem na perna, que desce para a perna, aquele formigamento, que aí já pode aparecer as lesões de fato, que é uma hérnia de disco mesmo, protusão discal. E essas lesões, sim, precisam de tratamentos específicos, de uma avaliação mais específica, com um fisioterapeuta ou com um médico. Certo. Thaís, o que você pode demonstrar mais de exercício para gente, que ajudem a coluna? Na cervical, eu vou demonstrar aqui para você fazer, tá, Pamela? Tá. A gente faz um trabalho de retração cervical. Eu coloco o dedinho aqui, mas não é para fazer força, mas um movimento para frente e para trás. Isso me foi indicado por conta dessa dor que eu estava sentindo de ficar muito no celular. E isso ajuda também a trabalhar essa musculatura devagarzinho. Então, você cabecinha de tartaruga, né? A cabecinha de tartaruga, Eu já ia trazer a referência do Fat Family. E também. Era pro lado, né? Era pro ladinho, né? É o movimento. Lógico, se você tiver aquele dia que está mais tenso, essa região mais dura, cheia de ponta e gatilho, você pode fazer uma ducha de água quente, uma bolsinha de água quente. Vai ajudar a relaxar essa musculatura também. Nessa mesma posição de sentada, você pode cruzar a perna em 4, assim. Isso. Geralmente, algumas pessoas têm uma dorzinha... Já sinto aqui a minha posterior. Algumas pessoas têm uma dorzinha aqui nessa região do glúteo, que é um músculo chamado piriforme, que também contrai, gerando uma dor no ciático. Todos os movimentos que eu vou fazer aqui é em repetição, nada parado, nada de fazer alongamento, tá? Então, você vai inclinar o tronco para frente, como se fosse abraçar. Thaís! Estica com dor aqui, Thaís. Então, você vai fazer esse movimento para frente e para trás. Vai fazer também 15 repetições, umas 3 séries de 15 em cada perna. Entendi. Tá? Então, aqui, ó. O povo vai achar que... Imagina você no trabalho fazendo isso. 15 você vezes, vai falar, tô prevenindo de dores na coluna. Tá você vai lá na sua pausa lá da água, aproveita, bebe uma aguinha ali e faz o movimento. Eu tô imaginando o sanfoneiro que fica com 15 quilos de sanfona fazendo show, carnaval, 9 horas de show no trio. A coluna Mas ele tem que aprender com você, Daniel. Tem que fazer atividade física. Fazer fortalecimento, né? Isso. Porque eu tinha dor na coluna também, porque eu tinha uma barriga aqui fazendo peso, né? Pra fora, né? Ele tem uma sanfona de 15 quilos, né? Então, realmente, é complicado. Precisa trabalhar. Mas pessoas com sobrepeso tendem a ter mais dor na coluna? Não tem muita relação, não tem, né? Porque o aparecimento dessas dores de hérnia de disco, por exemplo, é de forma espontânea. Ela pode ser
para uma pessoa obesa, uma pessoa magrinha, pode ser quem trabalha muito tempo sentado, mas aquela pessoa que também trabalha muito tempo pode aparecer. Ela aparece de forma espontânea. A maioria das hérnias, 60% dessas hérnias é de forma espontânea. E somente 3%, imagine, é uma população muito pequena, é que se você fizer um esforço mais brusco que pode aparecer essas hérnias de disco. E as outras, não, 90% da população que tem hérnia de disco, ela não vai sentir dor pela hérnia de disco, somente 10%. E são esses sinais desses 10% que você vai prestar atenção. Que às vezes é uma falta dessa sensibilidade na lateral da perna, um pé que você não vai ter força para levantar. Uma forma mais grave é quando você tem uma dificuldade dos esfíncteres, você pode fazer xixi, cocô sem controle. Continência urinária, né? Isso. Então, muito essas bem. 3 formas juntas que você tem que avaliar melhor, mais muito detalhado. bom. Ó, Val, pega aqui agora essa cadeira. Thaís, adorei as dicas. Muito obrigada, tá? Obrigada. Eu só tenho uma dúvida pra gente fechar, porque eu lembrei de um negócio aqui, que é torcer a coluna. Ajuda ou piora? Ajuda. Ajuda? Ai, Principalmente essa região torácica, que tem pouca mobilidade. Então, aqui não é uma parede, mas faz de conta que é uma parede. Tem movimentos assim que a gente faz para alongar e para dar uma torcida na coluna, né? Para fazer um movimento de mobilidade dessa região torácica, também ajuda bastante a relaxar essa região das costas. Isso aí, minha gente. Vamos se cuidar, se prevenir, porque inclusive esses exercícios ajudam a gente não adoecer mais para frente. Fugir dessa estatística aí e não sofrer com dor nas costas. E Obrigada. não se preocupar muito também. Exatamente. É só atividade física e tá tudo certo. Maravilha. Obrigada, viu, Obrigada. Thaís? Até a próxima.